Olá, alunos, tudo bom? Nós já passamos praticamente da metade do nosso semestre. Nós já conseguimos andar bastante com o nosso conteúdo relacionado à nossa disciplina de estudos da tradução, e eu gostaria de aliar esse momento para me expressar algumas palavras em relação ao desempenho e ao desenvolvimento de vocês quanto aluno na disciplina. Eu estou bem contente, estou bem feliz de poder ver o resultado, de poder ver um desenvolvimento em relação à turma e a cada um de vocês na nossa disciplina de estudos da tradução. Eu sei, eu compreendo que pelas dificuldades não é fácil, né? Muitas das vezes ter que administrar família, vida pessoal, trabalho e estudo e universidade. Cada um sabe as suas dificuldades, cada um que conhece o que enfrenta diariamente. Mas eu gostaria novamente de parabenizá-los, dizer que estou à disposição, que precisarem contar comigo para dúvidas em relação à disciplina, ajuda para a escrita de algum trabalho, algum resumo, algum projeto de pesquisa, vocês podem contar comigo, podem me chamar, que eu estarei sempre disposto em ajudá-los. Um segundo momento, eu gostaria de poder falar algumas coisas relacionadas ao que ocorreu nesse último domingo, ontem, relacionado à prova do Enem. Então nós tivemos a primeira edição do Enem em que os alunos surdos eles tiveram a prova em língua de sinais, e isso foi decorrente de anos e anos lutas que a própria FENEIS, a Federação Nacional de Educação de Surdos, e a comunidade surda vem enfrentando oposições em relação a uma educação voltada e adequada para a sua língua, quando a gente pensa em questão de políticas linguísticas. Todos foram pegos de surpresa em relação ao tema da redação do Enem, que falava sobre a formação educacional da pessoa surda. Então observem que isso está movimentando o país. Percebam que isso vai trazer um cenário totalmente novo, pois em um momento, em uma tarde, no final de semana, praticamente em torno de alunos do ensino médio e de outras pessoas pararam para pensar a educação de surdos, né? E isso é revigorante, isso nos mostra que há uma luta que nós não devemos, na verdade, desistir. Nós precisamos caminhar, precisamos continuar propondo soluções, políticas linguísticas para as pessoas surdas, para a comunidade surda, pensando na sua questão cultural, na sua questão linguística. E eu estou fazendo essa fala inicial porque nós somos um curso de bacharelado em Letras Libras. E se nós somos um curso de bacharelado em Letras Libras, nós precisamos pensar uma educação ou uma formação de profissionais, tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais e língua portuguesa e pesquisadores, que é isso que nós ou vocês serão quando formados, pois vocês, na verdade, serão o futuro aqui de Roraima, aqui de Boa Vista, em que vocês irão encabeçar a nova geração de profissionais que atuarão na tradução e interpretação de língua de sinais e língua portuguesa aqui no estado. Alguns poderão optar em ir para outros estados, outros locais, em busca de formação, em busca de conhecimento, mas eu me sinto alegre, eu me sinto contente em poder estar contribuindo com a educação de surdos, com a formação adequada de profissionais qualificados para a inclusão de surdos no ensino regular. Nós iremos fazer apenas uma questão mesmo de revisão, para que isso fique registrado, para que quando vocês quiserem, puderem ir, né, na plataforma, no Siga, vocês puderem ir mesmo no YouTube e vocês reverem essa aula, reverem alguns conceitos que nós trabalhamos em relação à nossa disciplina de estudos da tradução, ok? Nós faremos uma revisão geral, irei ser bem objetivo em relação a essa videoaula, em que nós temos a presença de um intérprete, para que o nosso aluno, né, o Cássio, ele possa também ser contemplado com conteúdo com o qual ele no começo não teve a oportunidade de ter interpretação. Mas quando nós falamos em relação, né, agora entrando na nossa revisão geral, na nossa disciplina, quando a gente pensa a área dos estudos da tradução,
eu me recordo que foi a primeira questão, foi a primeira pergunta que eu fiz a vocês no primeiro dia de aula. Fiz aquela provocação, né? Eu iniciei a aula em língua de sinais, eu comecei a falar com a turma em língua de sinais e somente 2 ou 3 alunos que conseguiram compreender, entender e interagir comigo na aula. Isso foi bom porque a grande maioria teve uma participação muito grande no fórum, onde pude expor o que me incomodou no momento em que eu iniciei a aula, e alguns colegas, ou praticamente todos os colegas da sala que não têm conhecimento da língua de sinais, né, ou seja, estão no curso para aprender a língua, aprender a traduzir, aprender a interpretar, possam assim ter esse conhecimento e alavancar a educação de surdos. A resposta que eu tive de vocês no fórum foi bem gratificante. Consegui responder, acredito que em torno de 90% a 95% das questões colocadas no fórum. E eu ler a experiência de cada um ali foi muito bom para mim. E são essas trocas, na verdade, que nos ajudam a compreender o que na verdade nós podemos e precisamos fazer para melhorar a educação de surdos. Nós colocamos como área dos estudos da tradução como uma área científica, em que o autor, né, em que o teórico considerado como o pai dos estudos da tradução foi James Holmes, né? E aquele trabalho de comunicação oral que ele apresentou no Congresso de Linguística Aplicada em Estocolmo, na Suíça, no ano de 1972, ele é considerado o trabalho fundacional, ao qual teve como tema o nome e a natureza dos estudos da tradução. Anos depois, somente, que esse trabalho de James Holmes ele foi considerado como um trabalho fundacional, que de fato havia uma área em que poderia ser denominada como uma área científica, né? Assim como a psicologia, assim como as ciências naturais, assim como a psicanálise, a própria psiquiatria e outras áreas do conhecimento. Após isso, nós vemos a questão onde se originou a questão científica dos estudos da tradução por James Holmes. A gente parte para os mapeamentos dos estudos da tradução, e aí nós citamos alguns autores, como por exemplo Williams e Chesterman, em 2002, são autores internacionais. Nacionais nós temos a Pagano e a Vasconcelos, 2003, na Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Pagano, e a professora Maria Lúcia Vasconcelos, da Universidade Federal de Santa Catarina. E nós citamos o trabalho e colocamos como um trabalho base em relação ao nosso curso, para a nossa avaliação final, a pesquisa de Ferreira, de 2015, sobre a pesquisa de formação em graduação de tradutores e intérpretes de língua de sinais. Nós vimos também, além desses autores, o mapeamento proposto por eles, que existe, na verdade, uma área específica em que esse profissional ele consegue ter a sua formação. Ou seja, nós citamos o exemplo de Brian Mossop, onde ele traz um quadro, em que nesse quadro ele especifica 3 tipos de cursos de formação de profissionais que atuariam ou atuarão na área da tradução e da interpretação. Esse quadro nos mostra que o curso de graduação é que forma esse profissional que atuará com tradução e interpretação. Após esse ponto de partida, nós trabalhamos com a questão das competências, né? Então, as competências que nós trabalhamos foram a competência tradutória, a competência linguística e a competência referencial. Então, obviamente, um profissional em formação, ele necessita ter essas 3 competências para que ele possa atuar quanto profissional tradutor, intérprete, seja de língua de sinais ou de línguas orais. Ou seja, a competência tradutória ela equivale a questões técnicas, ou seja, o profissional ele precisa adquirir essas técnicas, essas formas de traduzir ou de interpretar. Então, ele está no evento, né, ele está fazendo interpretação. E a pessoa se utiliza de alguns jargões, né, de área específica, como direito, a medicina. Então, ele pode não ter esse conhecimento referencial em relação a essas áreas. Então, ele vai precisar ter uma competência tradutória para ele fazer com que as pessoas que estão ali esperando essa interpretação compreendam no mínimo sentido do que está sendo dito ali. A competência linguística, né, me vem à cabeça que a minha professora Maria Lúcia Vasconcelos uma vez falou na sala, na minha aula, né, de estudos da tradução, em que para começar a brincadeira, o intérprete precisa saber as 2 línguas. Né? Isso é uma fala que ficou até hoje.